Irmãos, quem aqui não gosta de se sentir bom em algo? Estou para ver alguém que não fique feliz quando tem aquele sentimento prazeroso de que fez algo bem feito. Há um tempo atrás, uns 15 anos, se não mais, quando eu era mais jovem, eu ficava muito feliz quando eu era escolhido entre os primeiros para formar um time de futebol. Aquilo me dava um prazer. Os meninos passam um pouco por isso. Ninguém quer ficar por último ao ser escolhido. É uma decepção. Às vezes é melhor nem chamar. Se for para chamar por último, é melhor nem chamar. Em outras oportunidades, hoje eu acho que dificilmente eu seria um dos primeiros, a não ser que seja um time de velhinhos. E assim ainda tem os velhinhos que estão muito bem melhores do que eu atualmente. Mas temos esse sentimento. E é um sentimento válido, é um sentimento de sucesso. Ultimamente eu fiquei muito feliz também, agora já as coisas mudam com o passar um pouco da idade. Eu fiquei muito feliz por conseguir pregar 2 calendários na parede de casa. Me senti o homem da casa. Né? Não caiu, está lá até hoje. Mas todos nós temos esse sentimento. É um sentimento válido. É um sentimento válido. Só que esse sentimento ele pode se transformar em algo mais profundo. Esse sentimento ele pode mudar, ou um sentimento parecido com esse pode permear as nossas vidas. De que nós somos realmente bons. De que nós somos realmente bons. De que há em nós algo de bom. Esse é um grande perigo do mundo, irmãos. E não é de hoje. E não é de hoje. Desde a fundação do mundo, esse sentimento permeou pela raça humana. O pecado original foi incultado na mente humana através de uma sagaz conversa, onde foi proposto a ele ser como Deus. O diabo, sagazmente, colocou esse sentimento na conversa com o ser humano. Serás como Deus. Então nós conhecemos a história em que o homem, querendo ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, veio a se distanciar daquilo que Deus queria para ele. O homem sempre tenta fugir da verdade bíblica de que ele é mau. O homem sempre tenta fugir, na história da humanidade, dessa concepção. Ser mal por natureza. Ser mal por natureza. Esse é um resumo, irmãos, do que nós poderíamos conhecer pela natureza decaída da humanidade. A natureza pecaminosa da humanidade. Esse termo diz que a humanidade por si só é pecadora. Mas o que vem a ser esse termo pecador, pecado? Um resumo bem simples do que nós vamos trabalhar hoje. Aquilo que fazemos que desagrada a Deus. Se queremos resumir a palavra pecado, é aquilo que fazemos que desagrada a Deus. Mas esse conceito de pecado é um conceito do meio cristão, do meio religioso. E ultimamente, cada vez mais ele tem sido enfraquecido. Se você olha para uma pessoa que não acredita em pecado, todos os erros que ela comete é condizente com o que ela acha. Se ela acha que não existe pecado, se ela acha que não existe essa questão de desagradar a Deus nas atitudes que eu faço, a atitude que ela toma é completamente condizente com o que ela acredita. O grande perigo, irmãos, é quando nós, que nos dizemos cristãos, começamos a ter atitudes que não condizem com o que professamos. Quando começamos a ter atitudes que demonstram que realmente, ou talvez eu não encare o pecado da forma como ele é. Por isso, essa noite, irmãos, pela palavra de Deus, nós vamos refletir sobre a nossa condição como pecadores, a forma como devemos resolver essa condição e qual o resultado para aqueles que reconhecem a sua condição e a tratam segundo as Escrituras. A palavra de Deus é muito clara por várias vezes quando afirma que todos os homens possuem em si um desejo de contrariar a Deus.
Romanos 3,11 diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Graças a Deus essas palavras não estão saindo da minha boca, estão saindo da palavra de Deus. Não há nenhum sequer. Veja, irmãos, se não há o conceito de pecado, se não há o conceito de atitudes que desagradam a Deus, a história da salvação nada mais é do que um fato histórico mal interpretado. Se não temos a consciência de que o pecado é aquilo que desagrada a Deus, para que eu preciso de um Salvador? Se eu não tenho a consciência de que o pecado é aquilo que me distancia de Deus e que o pecado é aquilo que me condenou à morte, para que eu preciso de alguém morrendo por mim? Se não há pena a ser paga, para que eu preciso de um Jesus que morra por mim? Essas são as consequências de negligenciarmos o pecado. Às vezes não paramos para perceber ou para refletir o que a minha resposta ao pecado resulta na minha fé. A menos que, como muitos, nós achemos que Jesus é simplesmente um exemplo de vida. Um exemplo de amor. Um exemplo de socialidade, de solidariedade. Um exemplo de acolhimento aos necessitados. Se a sua concepção de Cristo é essa, realmente o pecado não tem lugar para esse Cristo. Se você acha que Cristo é somente um exemplo de vida, como muitas pessoas acham, e cada vez mais pessoas que se dizem cristãs pregam esse tipo de Cristo. Cristo realmente foi um exemplo de amor. Cristo realmente foi um exemplo de humildade. Cristo realmente foi o sumo exemplo de atendimento aos necessitados. Mas tudo isso foi a ferramenta, a forma que Deus se relacionou, a forma com que Cristo se relacionou para transmitir a sua mensagem de arrependimento. A palavra de Deus fala que o ministério de Jesus começa com Jesus pregando o quê? Arrependam-se, porque o fim está próximo. Jesus utilizou de amor, Jesus utilizou de compaixão, Jesus utilizou de humildade para transmitir uma só mensagem: o pecado da humanidade. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu não consigo enxergar a diferença do cristianismo pregado hoje de muitas outras vertentes pregadas. Quando eu começo a enxergar que há muita similaridade entre o cristianismo pregado hoje com outras vertentes que até pregam Cristo, mas não como Salvador. Eu tenho relacionamento com pessoas do espiritismo, do catolicismo. Irmãos, sinceramente, às vezes esses irmãos falam de Cristo da forma mais correta do que muitos cristãos que eu posso conhecer. Às vezes tem um respeito muito maior. E por outro lado, às vezes eu vejo cada vez mais os cristãos parecidos com espíritas, pregando o exemplo de vida de Cristo, pregando o exemplo de atendimento às minorias de Cristo. De novo, novamente, eu não condeno isso, mas lembremos que isso foi o meio pelo qual Cristo pregou a sua mensagem de arrependimento, a sua mensagem de salvação a pecadores decaídos. Por isso, irmãos, respondam para vocês mesmos, respondamos para nós. Que tipo de Cristo temos crido? Que tipo de Cristo temos apresentado àqueles que estão conosco? Não fuja dessa reflexão. Não fuja de pensar em como a sua fé tem manifestado o seu Cristo. Estamos vivendo um tempo de deturpação da palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo de desprezo pela palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus é negligenciada como aquilo que apresenta a Deus. Estamos nos satisfazendo com o Cristo apresentado por pessoas e não pela palavra de Deus. Sinceramente, irmãos, eu não sei se isso é ignorância bíblica
ou se é incredulidade. Dói muito no meu coração, às vezes, verem jovens aplaudindo ou defendendo certas ideologias, ou adultos não conseguindo descrever por atos a fé que pregam. Sinceramente, irmãos, com amor, é que isso me traz tristeza ao coração. Em ver que, por N motivos, desde por não querer dar o braço a torcer, estamos negligenciando a mensagem de Cristo no mundo. Estamos nos contentando com um Cristo que se adapta ao nosso modo de vida. Estamos nos contentando com aquele Cristo que não exige que confrontemos o mundo. Estamos nos contentando com aquele Cristo que nos serve em determinados momentos. Meu irmão, seu ouvido pode querer fechar agora. Você pode agora, com o que eu vou falar, arranjar inúmeras argumentações. Eu corro o risco até de perder a sua atenção a partir de agora. Se é que já não perdi. Se a perdi, é o momento para retornar a atenção. Há uma só verdade a ser seguida. Nossa salvação se deu por uma ação, não somente pelo amor de Deus. Estamos nos contentando com parte da história. Realmente Deus nos amou. Glória a Deus por isso. Deus nos amou. E por isso foi necessário a ação de Cristo Jesus. Houve um preço a ser pago por isso. Houve um preço a ser pago pelo pecado. Houve um preço a ser pago por aquilo que desagrada a Deus. Portanto, não podemos separar o nosso Deus amoroso de um Deus santo e justo. Não faz sentido. Para tantas outras coisas nós conseguimos refletir dessa forma. Não podemos separar o nosso Deus amoroso de um Deus santo e justo, porque senão não haveria um pingo de senso nisso. Portanto, a compreensão de que Cristo já nos conhece, já conhece os nossos pecados, deveria ser mais fácil para nós assumirmos os nossos pecados. Sabe aquele pecado que você conhece, que você tem? Cristo já o conhece. Cristo já o conhece. Pode ser aquele pecado que ninguém conhece. Cristo já conhece esse seu pecado. Cristo já conhece esse obstáculo que você dificilmente não consegue suportar. Isso deveria ser muito mais fácil para nós assumirmos que temos esse pecado. Isso só exalta a concepção de nosso Deus. Reconhecermos que somos pecadores exalta a santidade de nosso Deus. Minimizar, suavizar ou até mesmo extinguir a verdade do pecado em nossa vida transforma Cristo em um grande homem da história, um grande exemplo de amor, e não num verdadeiro Deus amoroso, santo e justo. Portanto, conhecedores de nosso pecado, é por essa verdade de um Deus amoroso, santo e justo que Cristo nos chama ao arrependimento ou à conversão. As duas palavras trazem o mesmo significado. Arrepender-se e converter-se. As duas palavras significam mudar o rumo que estava sendo tomado. Em João 3,16, um versículo muito conhecido da ferramenta evangelística, diz que Deus amou de tal maneira, amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ênfase do versículo não está em todo. Não existe para Deus o amor universal. Não existe para Deus isso, e não deve existir para nós. A ênfase, irmãos, está naquele que nele crer. Todo aquele
que nele crer. O ministério de Cristo foi por relacionamentos. Cristo se relacionava com as pessoas para chamar a atenção ao arrependimento. Portanto, o fato de você não possuir essa consciência, ou não querer admitir que a mensagem de Cristo era de arrepender-se dos seus pecados, não mudará a mensagem de Cristo. Mateus reconheceu isso. Mateus reconheceu o seu pecado. É muito interessante uma peculiaridade no livro de Mateus, onde somente aqui o seu chamado carrega o seu nome como publicano. Nos outros livros de Marcos e Lucas, você encontrará o nome Levi falando dele. É um nome hebraico. Marcos e Lucas não quiseram carregar o passado publicano de Mateus. Na escolha dos 12, a mesma coisa, você vai encontrar em Mateus colocando adjetivo pejorativo em seu nome. Mateus, o publicano. Nos outros evangelhos você vai encontrar Levi, um nome hebraico. Os outros evangelhos passaram a mão em Mateus. Passado de Mateus, deixaram para lá. Mateus não, Mateus falou, eu não posso. É Mateus mesmo, o publicano. Mas o que é ser publicano? Publicano, naquela época, era conhecido como o coletor de impostos do povo romano. Então Mateus era um judeu que trabalhava para Roma coletando impostos dos judeus. Era uma pessoa muito benquista pelo povo judeu, né? Você vê um irmão de nação fazendo isso. Outro exemplo que me lembrou quando eu estava reparando nessa característica, não sei se vocês recordam, no tempo da escravidão, tinham alguns caçadores de escravos, alguns capatazes nas fazendas escravocatas, que eram negros. Não sei quem já assistiu um filme chamado Django, mas é um filme que mostra isso, em que o cara que caça os escravos, que açoita os escravos, que é responsável por deletar fugas de escravos, é um negro. É mais ou menos isso aqui. Um publicano, judeu, cobrando impostos de sua própria nação para dar à nação que estava ali oprimindo, e tirava uma comissão por causa disso. Então Mateus recebia essa comissão. Então Mateus não esquece esse seu passado. Interessante ver que Mateus reconheceu isso. E por isso, irmãos, não podemos deixar de reconhecer o nosso passado, a nossa condição pecaminosa. Essa condição traz uma transformação de vida. Nessa transformação de vida, assim como Mateus mostra, nos traz uma submissão à vontade de Deus. Reconhecer o seu pecado traz uma submissão à vontade de Deus. Jesus chama Mateus. O texto que lemos, vimos que Jesus saindo, encontra Mateus cobrando impostos e fala, Mateus, segue-me. E Mateus levanta e o segue. O interessante, irmãos, que essa palavra levantou-se, eu não vou levar para o original, eu sei que alguns irmãos não gostam, mas utilizo Lucas, que fez isso, né? Ainda bem que Lucas, da Bíblia, utilizou o original, então eu posso me basear nele. Lucas, narrando essa passagem, fala que Mateus, ouvindo, deixou tudo e levantou. Então a intensidade desse levantar não é aquele, tá bom, tá ok, senhor? O senhor me chamou, deixa eu ver o que vai acontecer lá. Deixa eu ver o que ele quer comigo. Não. Mateus, deixando tudo, se levantou para seguir a Cristo. Mateus provavelmente seja o discípulo que tenha deixado mais coisas de todos os discípulos. Os outros discípulos que tinham sua profissão de pescador, muitos ainda mantiveram os seus barcos. Durante o Evangelho você vai ver que muitas vezes Pedro falava, vamos para o mar buscar comida. Muitas vezes eles poderiam voltar à sua profissão. Mateus não. Mateus deixou tudo para seguir a Cristo. Deixou tudo sem medo do que iria acontecer.
Mateus provavelmente seja o discípulo que tenha expressado melhor a condição de submissão a Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade e deixando tudo para seguir a Deus. Nosso arrependimento nos leva a uma submissão, irmãos. Tem que levar. A consciência de sermos pecadores. Cristo nos chama a um arrependimento. Esse arrependimento tem que trazer submissão à sua vontade. Essa submissão vai nos levar a um relacionamento melhor com Cristo. Porque Cristo se relacionou. Cristo se relacionou. Muitas vezes também cometemos o erro de pregar um Cristo intacto, um Cristo inalcançável, um Cristo que é alcançado somente pelas melhores mentes, pelas melhores pessoas, pelos mais intelectuais. Cristo se relacionou. Cristo sentou com pobres, sentou com prostitutas, sentou com ladrões, sentou com publicanos. Cristo se relacionou, Cristo chegou junto. E aqui vemos em que Cristo vai para a casa de Mateus. A tradução aqui em Mateus ficou um pouquinho equivocada, mas os outros evangelhos trazem isso. A casa em que Jesus está é a casa de Mateus. Então, quando ele chamou Mateus para seguir, logo foi para sua casa. E é feito um jantar, um almoço, uma refeição na casa de Mateus. E quem que está lá? A elite da sociedade. Somente os patriarcas, somente os governadores, a alta sociedade. Não. Publicanos e pecadores estão comendo com Jesus e com os seus discípulos. Mateus, ao seguir a Cristo, logo testemunhou o seu arrependimento. E testemunhou para quem? Para aqueles que estavam na mesma condição a qual ele estava. Isso deve nos motivar, irmãos. Isso deve ser uma motivação. Quando eu me converto, quando eu tenho a concepção dos meus pecados, me arrependo, eu não vou viajar o mundo para pregar o Evangelho. Eu começo no meu ambiente. Eu começo com os que estão ao meu lado e não conhecem essa palavra. Eu imagino Mateus apresentando Cristo ali naquela ceia de forma estonteante. Portanto, irmãos, devemos nos relacionar com pessoas não convertidas. Não devemos nos trancar em monastérios, em conventos. Devemos nos relacionar com pessoas não convertidas. Devemos procurar determinadas oportunidades para nos relacionarmos com pessoas não convertidas. Mas de que forma? De que forma? A palavra que nós lemos diz que Mateus sentou com publicanos e pecadores e fez uma orgia? Não. A palavra de Deus mostra que Jesus estava ali e que algo aconteceria. Só que havia um pessoalzinho ali que não gostou da situação. Havia um pessoal ali que estava achando aquilo um pouco estranho. Os fariseus, os amados fariseus, aqueles que se abraçavam na lei como forma de validar a sua santidade, de validar a sua religiosidade através de ritos que eram realizados. E eles fazem uma pergunta para os discípulos: por que seu mestre está comendo com pecadores e publicanos? O interessante, irmãos, é que a resposta não vem dos discípulos. Ali nós vemos os fariseus elencando 3 tipos de pessoa naquela cena. Eles, os fariseus, os discípulos, a quem eles estavam perguntando, e o resto, que estava ali. Os fariseus se apegavam à lei para dizer que eram salvos. Para eles, os discípulos não eram tão bons quanto os fariseus, mas não eram tão ruins quanto os publicanos e pecadores. Era um meio termo, havia uma certa consideração ali. E havia os pecadores e publicanos, que eram considerados os restos. Então, os fariseus elencam 3 personagens nessa história. Só que Cristo não deixa os discípulos responder. Cristo toma a resposta para si e diz para os fariseus: eu não vim para os que são saudáveis, vim para os que estão doentes. A resposta de Cristo junta aqueles 3 personagens no mesmo balaio de gato. Se vocês estão achando que vocês são personagens distintos, Cristo fala:
Todos vocês são doentes. E eu vim para aqueles que reconhecem isso. A questão, irmãos, que muito me preocupa, é que muitas vezes nós achamos que o pecado não é uma doença tão séria. Que aquelas falhas que cometemos contra Deus não é uma doença tão séria. E tratamos Cristo como aquele que nos dá cuidados paliativos. Você sabe o que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é aquele que você oferece a um paciente que teoricamente não tem solução para aquela cura. Então você dá um cuidado paliativo para manter a qualidade de vida daquele doente. Minhas duas avós tiveram problemas com escaras, e escara é uma coisa muito difícil de você reverter. Então o que você faz? Você passa uma pomada, você passa um lencinho, você traz uma qualidade melhor de vida à pessoa, mas você não vai curar aquela ferida. Estamos tratando Cristo como cuidado paliativo. Aquele que me traz uma qualidade de vida, mas que não cura as minhas feridas. Cristo se apresenta como o médico dos doentes. O relacionamento de Cristo com nós tem que ser um médico que nos oferece a cura, nos trata, nos transforma e nos dá alta para sair do hospital. Sair do hospital a fim de fazer o quê? Ter uma nova vida. Reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo o chamado de Cristo ao arrependimento, somos transformados a uma nova vida. Essa é a transformação que o cristão verdadeiro tem que ter. Uma vida de consciência da mensagem de Cristo. Cristo chamou-nos porque somos doentes. Cristo nos chamou para curar os nossos pecados e transformarmos em uma nova criatura. Cristo chama pecadores ao verdadeiro arrependimento. Esse é o motivo da sua mensagem atingir todos. Esse é o motivo de que a mensagem de Deus consegue atingir o rapaz que está na rua, como atingir o maior dos milionários. A palavra de Deus fala que é muito mais difícil alcançar aqueles que depositam o coração no dinheiro. Mas quando Pedro pergunta, então quem é que pode ser salvo? Cristo responde, aquele quem eu quero. Então realmente, a mensagem de Cristo atinge a todos, porque ela não pega classe, ela não pega cor, ela não pega estilo de vida, ela pega o pecado do ser humano. Se você está muito acostumado a não falar disso, a não pensar sobre o pecado, você tem que se preocupar. A concepção da nossa conversão tem que passar por isso. Se você é convertido, se você se diz convertido, você tem esse sentimento, você carrega consigo esse sentimento, a consciência de que eu sou pecador, a consciência de que Cristo me concedeu o perdão e a consciência de que agora eu não quero mais pecar. Isso é um resumo básico do sentimento do convertido, do arrependido. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que Cristo pagou por esse pecado. Não foi só com amor, foi com dor, foi com sacrifício. Se você não entende muito o sacrifício de Cristo, leia a passagem do Getsemane. A oração em que Cristo sente a dor de estar caminhando para o sacrifício pela humanidade. Houve amor, há amor, mas há dor. Temos que lembrar que o sacrifício de Cristo foi pelos nossos pecados e que os nossos pecados são como uma doença em nossa vida. Por isso devemos tratá-lo. Devemos ser mais profundos quando tratamos o sacrifício de Cristo. Devemos ser mais profundos quando pregamos o nosso Cristo àqueles que não o conhecem. O profeta Oséias trata a profundidade do povo, os chamando de nuvem da manhã ou orvalho da madrugada. Oséias chama o povo judeu de nuvem da manhã e orvalho da madrugada, porque logo se vão, são superficiais. Como tem sido a sua crença? Como tem sido a sua crença em Cristo? Como você tem apresentado Cristo? É um Cristo que ama
a todos que creem nele? Se você não está muito acostumado em falar de pecado ou em pensar em pecado, tome cuidado. Você pode estar sendo anestesiado, você pode estar sendo influenciado a cada vez mais acreditar num Cristo exemplo de vida. Cristo do amor universal. Tome cuidado. Portanto, irmãos, aprendamos que através da palavra de Deus, realmente somos pecadores, carregados de atitudes que desagradam a Deus e que nos fazem merecedores de punição. Mas que Deus, em seu infinito amor, deu o seu Filho para que pudéssemos ter uma salvação. Se temos a natureza pecaminosa, temos um Cristo que pagou pelos nossos pecados. Isso deve trazer uma transformação de vida. Eu fico muito triste quando eu começo a ver um Cristo que não é estranho a uma sociedade. Cristo sempre foi chocante. Até em seu tempo, Cristo foi chocante em sua sociedade. Cristo foi estranho à sua sociedade. Quem é aquele que prega certas coisas, que prega de forma diferente? Cristo sempre causou um impacto na sociedade. Cristo nunca se adaptou. A mensagem de Cristo nunca se adapta à sociedade, de forma a mudar o seu objetivo, o arrependimento dos pecados e a busca pela salvação. Uma salvação que nos traz submissão à sua vontade, à vontade daquele que nos salvou. Que Deus nos abençoe, irmãos.